Nós estamos aqui com o Dr. Lourenço Migliorini Fonseca, ele que é juiz da 2ª Vara Civil Criminal e da Infância e Juventude e diretor do Fórum da Comarca de Iturama. E nós vamos estar tratando hoje um assunto muito interessante que está polêmico na cidade, sobre o toque de recolher. Doutor, o que é o toque de recolher? Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da TV Celebridade, aos espectadores da TV Celebridade. O toque de recolher consiste em uma determinação judicial que impõe um horário para que os menores recolham-se até a residência. E o descumprimento desta determinação impõe a esses menores o recolhimento compulsório pelas autoridades policiais, conselho tutelar e todas as autoridades envolvidas na fiscalização das questões atinentes à vara da infância e da juventude. Doutor, o senhor é contra ou a favor do toque de recolher? Como medida extrema, o toque de recolher é necessário. Porque eu acho que nós, em Iturama, não necessitamos do toque de recolher. Então, dentro da nossa realidade, eu sou contra o toque de recolher. Se a situação chegar a um ponto tal que a frequência e a presença de adolescentes nas ruas represente um risco extremado para a nossa sociedade, aí você tem que passar a adotar medidas extremas, o que não é o nosso caso. Então, dentro da nossa realidade, eu sou contra o toque de recolher. Existe também, doutor, a responsabilidade do toque de recolher. Quem passa mais, por exemplo, se acontecer, a responsabilidade não passa a ser mais dos pais? Sim, isso é importante esclarecer, que se o menor descumprir o toque de recolher uma vez, ele é recolhido pela Polícia Militar, pelo Conselho Tutelar, pela Polícia Civil, enfim, pelas autoridades responsáveis pela fiscalização, e esse menor é entregue aos seus responsáveis que assinam um termo de responsabilidade. Se esse menor for pego na rua no mesmo dia, fora do horário determinado do toque de recolher, a responsabilidade é do pai, que estará descumprindo uma ordem de entrega, porque esse menor foi entregue a ele sobre a responsabilidade de não permitir que ele volte às ruas naquele mesmo dia, fora do horário permitido. Então é importante que os pais que vão assistir a essa reportagem entendam que o toque de recolher imporá não punição aos menores, e sim punição aos pais que irão descumprir a determinação. Outra questão também, o senhor não acha que os pais de hoje estão querendo deixar muito a responsabilidade ao poder do Estado? Sim, isso é uma questão muito polêmica que nós abordamos em uma audiência pública na Câmara Municipal na segunda-feira, que os pais, a educação, a questão referente à responsabilidade, ao compromisso, isso é formado em casa, isso não se forma nas ruas, isso não se forma na escola. Os primeiros passos para a criação na criança, no adolescente, das noções de responsabilidade, respeito, compromisso, isso vem do berço, isso é dado em casa. Então é preciso que os pais entendam que o principal papel na formação da personalidade da criança e do adolescente é deles, pais, e não do juiz, e não da polícia, e não do professor. O professor tem um papel secundário muito importante na formação da personalidade, tanto da criança quanto do adolescente. E nós, juízes e polícia, não temos papel nenhum na formação desse adolescente. Porque quando ele se depara conosco, quando ele chega às barras do judiciário e quando ele é abordado pela polícia militar, é sinal de que houve uma falha nesse processo anterior de formação. Então é preciso que os pais entendam que juiz não vai educar o filho deles, que juiz não vai criar o filho deles. Tudo isso pertence à educação, à criação, à noção de responsabilidade, de compromisso. Isso deve ser dado em casa pelos pais e de forma secundária na escola pelos professores. Doutora, uma mensagem para esses pais que hoje têm os filhos nessa idade, que são adolescentes. Bom, é preciso que os pais entendam, e eu vou passar por isso ainda, que minha filha acabou de completar 1 ano, que os pais entendam que tudo na vida tem etapas, e nós não precisamos fazer com que os nossos filhos queimem etapas. Então, a criança de 5 anos, ela tem que desenvolver atividades próprias da criança de 5 anos. Um adolescente de 14 anos não precisa trabalhar.
ele tem que estudar, ele tem que completar o seu processo de formação educacional, o seu processo de formação enquanto pessoa, porque a gente sabe que quando o adolescente começa a ganhar o seu próprio dinheiro, ele começa a perder o interesse pela escola. Então é preciso que primeiro ele termine o seu processo de formação, pelo menos do ensino fundamental, do ensino médio, pelo menos que ele vá até o colegial, para que depois sim ele possa entrar no mercado de trabalho até de uma forma mais capacitada. Então é preciso que os pais deixem que as etapas da vida sejam vencidas pelos seus filhos de forma natural, que não se antecipem etapas, porque essa antecipação de etapas é prejudicial à formação da criança e do adolescente enquanto pessoas.